bem-vindos ao canal Entre Fontes e Fatos na Política, o seu espaço para discutir sobre política e geopolítica do Brasil, com análises de fontes e conversas amigáveis. Aqui, vamos explorar diferentes pontos de vistas, questionar as notícias e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos políticos no nosso país. Junto com o Rafael e a Isabela, vamos examinar fatos e fontes, explicar conceitos e jargões políticos e ajudar você a formar sua própria opinião. Prontos? Vamos à conversa de hoje. Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma palavra que está em toda parte, né? Principalmente quando a gente fala de governo, de gestão, accountability. Parece simples, mas olha, é um conceito bem cheio de camadas. A gente recebeu uma análise ótima sobre isso e a ideia aqui é desvendar mesmo o que significa, de onde veio e por que é tão importante para a saúde da democracia, para as contas públicas. Vamos fundo nisso. Isso aí. É um termo fundamental hoje em dia. Vamos desde a Inglaterra lá atrás, sabe? Até chegar na nossa lei de responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Prontos para essa exploração? Vamos lá. Certo, então vamos começar a abrir essa caixa. O que é accountability na essência? Não é só jogar os dados na mesa, né? Tipo, transparência pura e simples. Não mesmo. A análise que a gente tem aqui mostra bem que são basicamente 3 pilares, né? Primeiro, sim, a transparência. A informação tem que estar acessível, clara. A prestação de contas propriamente dita é o dever de explicar, de justificar as ações. Em inglês, eles chamam de answerability. Ah, o responder por. Exato. E o terceiro, que talvez seja o ponto mais crítico, é a responsabilização. Ou seja, a possibilidade real de ter consequências, sanções, se algo der errado. É o tal do elemento sanction. Entendi. Então não basta só mostrar e explicar, tem que poder, digamos, pagar o pato se for o caso. Precisamente. E, olha, tem umas nuances aí que a análise traz. O Jonathan Fox, por exemplo, ele separa bem a soft accountability. Soft? Tipo, só a parte da explicação, da justificativa. Da hard accountability, que é onde entram as sanções, as consequências de verdade. Ah, faz sentido. Uma é mais leve, a outra pega mais. Isso. E tem também o Mark Bovens, que olha para accountability de 2 jeitos, como uma virtude, sabe? Uma qualidade desejável, tipo integridade. Quase um valor moral. E também como um mecanismo, uma relação mais formal, institucional, onde um ator tem que prestar contas para um fórum, alguém que avalia. Tipo um tribunal de contas, um parlamento? Exatamente. E o Abrúcio e a Loureiro aqui no Brasil focam muito nesses mecanismos que, no fim das contas, forçam os governantes a responder para nós, os governados. Bem interessante essa separação. Mas essa ideia toda, de onde surgiu? Não é de agora, né? Não, de jeito nenhum. A palavra em si junta account, de conta, e ability, de capacidade, né? Mas as raízes, segundo a análise, vão lá para a Inglaterra medieval. Sério? Tão antigo assim? Sim. Coisa dos séculos 13 e 14. Oficiais do rei tendo que, literalmente, prestar contas das finanças. Mas o empurrão político mesmo pra valer veio bem depois, no século 17. Com o quê? Com o Bill of Rights inglês, lá em 1689. Ali se reforçou a responsabilidade do governo perante o parlamento. Foi um passo gigante para limitar o poder absoluto do monarca, sabe? Entendi. Faz todo sentido histórico. E trazendo para hoje, para nossa política, como a gente vê isso funcionando, na prática? Olha, de várias formas. A gente tem a tal da accountability vertical, que é basicamente a gente, o povo, cobrando dos governantes, principalmente, claro, na hora do voto. A eleição como ferramenta de cobrança. Isso. Mas tem também a horizontal, que rola dentro do próprio Estado. São os controles entre os poderes, tipo o legislativo fiscalizando o executivo. As CPIs, sempre um exemplo disso. Exato. Ou os tribunais de contas, que ficam em cima das finanças públicas. A nossa Constituição de 88, aliás, deu uma força enorme para esses mecanismos todos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela entra aí como um exemplo bem concreto disso, né? Nossa, totalmente. A LRF é talvez o exemplo mais claro no Brasil de como se tentou institucionalizar a accountability nas contas públicas. Qual era o objetivo principal dela? Buscar equilíbrio no orçamento, exigir mais transparência dos gastos e o ponto-chave, prever punições para quem descumprir as regras fiscais. Foi uma tentativa de criar, na marra, uma cultura de responsabilidade com dinheiro público.
A gente percebe mesmo que esse termo, accountability, ganhou muita força no debate público mais recente, né? Parece que está em todo o discurso sobre boa governança. Sim, sim. Globalmente, isso começou a pegar mais forte lá pelos anos 70 com reformas administrativas. Aqui na América Latina, o boom foi nos anos 90. Por quê? Ligado à democracia. Muito ligado à redemocratização, sim, e também à necessidade urgente de combater a corrupção, que era vista como um problema enorme. O problema é que, por ser uma palavra tão Atraente, né? positiva, E meio ampla. acaba sendo usada para tudo. Exato. Às vezes vira quase sinônimo de governar bem, de forma meio vaga. A análise até menciona leis nos Estados Unidos que botam accountability no nome, mas é mais retórica, sabe? Um jeito de soar bem do que um conceito técnico aplicado com rigor. E isso pode levar a problemas, imagino. A análise que a gente viu fala de umas distorções ou armadilhas, né? Fala assim, e esse é um ponto bem importante. Uma das distorções é justamente usar aquela diferença entre soft e hard de forma estratégica. Como assim? Imagina que as elites, o poder, são pressionados por responsabilidade de verdade com risco de sanção, a tal hard accountability. Aí, como resposta, eles oferecem o quê? Mais transparência. Divulgam mais dados. Que é a soft. Exato. E isso pode servir para esvaziar a cobrança por consequências reais, sabe? Outro risco é banalizar o termo. Se tudo é accountability, no fim, talvez nada seja de verdade. Vira só uma palavra bonita. E em regimes não democráticos. Aí pode ser só fachada mesmo. Um discurso de accountability sem nenhum poder real de controle ou punição por trás. A questão central da análise não é criticar o termo em si, mas alertar para como ele pode ser manipulado ou diluído na prática. Entendido. Faz todo sentido. A gente viu a complexidade, a história, como funciona, os riscos. Mas, no fim das contas, por que é tão crucial dominar esse conceito? Por que ele importa tanto? Olha, é vital para a democracia funcionar direito, não só no dia da eleição, né? Garante que quem está no poder preste contas, continuamente. Fortalece a estabilidade econômica, porque exige responsabilidade com o dinheiro público. Ajuda a melhorar a gestão, combatendo desperdício, ineficiência, corrupção. Também gera aprendizado, imagino. Sim, estimula as instituições a aprenderem com erros e acertos. E talvez o mais fundamental hoje em dia. Accountability ajuda a legitimar o poder, a reconstruir a confiança das pessoas nas instituições, que anda tão abalada, né? Verdade. E no caso do Brasil, foi importante para organizar as finanças depois da redemocratização, né? Você mencionou a LRF. Foi chave. A LRF foi uma tentativa clara de mudar o que alguns chamavam de cultura da irresponsabilidade fiscal que existia antes. É um processo contínuo, claro, mas foi um passo nessa direção. Só uma palavra da moda. É um sistema complexo que junta transparência, a necessidade de explicar as coisas e a possibilidade de consequências reais. Essencial para ter um governo democrático e responsável de verdade. Exatamente. E o desafio constante, o trabalho de formiguinha, é fazer tudo isso funcionar na prática. Sair do papel. Garantir que cobrar accountability leve a uma responsabilidade efetiva e não fique só no gesto, na transparência sem efeito real. Deixa a gente pensando, né? Como é que nós, cidadãos, e também as nossas instituições, podemos garantir que essa busca por accountability realmente funcione, que ela fortaleça o controle sobre o poder, gere resultado concreto e não seja só manipulada ou esvaziada. Obrigado por terem assistido até aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.